Olá, boa noite. Tá com a criança que tem transtorno de déficit de atenção nesses momentos de pandemia. Olá, Boa noite, Zé. Tá me vendo? tô te vendo direitinho, graças a Deus. Tudo bom com Tudo você? jóia. Graças a Deus, tudo na paz, né? Nosso sábado movimentado, não é Nossa, isso? Assim que é bom. só Jesus na causa, gente. Só Jesus. Mas aí, Mari, Então, obrigado por você ter esperado, tá? Muito obrigado. Nossa, imagina, você foi bênção na minha imagina, vida. imagina. Nós estamos aqui para a gente poder estar, né, um com o outro, não é isso? Sempre estar, né, nessa possibilidade de estar somando forças aí, discutindo temas maravilhosos como foi a live anterior, né? E também a nossa agora. Isso. Mari, na nossa última live, né, com o nosso propósito em falar dessa questão do TDAH, ficou faltando a gente falar sobre essa questão de como dar essa assistência a essa criança, né? O que fazer com essa criança hiperativa, agitadinha, desatenta em casa, quais são os dispositivos que a mãe e o pai podem utilizar. O que você faz no consultório? Como você orienta os pais em relação a isso? Então, Zé, nós atualmente estamos fazendo os atendimentos online, né, Uhum. remotos. Mas mais do que o atendimento online, a gente precisa estar tendo algumas estratégias dentro de casa, tá? Uhum. E eu vou estar falando algumas estratégias para a gente estar pensando junto e até como sugestão para as pessoas que estão nos assistindo, né? Para que eles pensem em casa e até compartilhem dessas, né? Dessas informações, assim. Então, a primeira, né? A primeira estratégia que a gente pede é para focar no aqui e agora, no Uhum. planejamento do dia. A gente sabe que tem a dificuldade já do TDAH se planejar, se organizar. Em tempo remoto, principalmente no que diz respeito à escola, né? A maneira como está sendo conduzida a escola, com aulas online, ou até gravadas, né? Ou, de repente, até materiais impressos, mas, né? Esse planejamento, essa rotina, ela se faz necessária. Então, a primeira estratégia era focar no aqui e agora, no que eu posso fazer hoje, nas minhas metas de hoje, um dia de cada vez, né? Assim, a gente consegue se organizar melhor e a gente consegue verificar de uma forma mais consciente aquilo que a gente está conseguindo dar conta e aquilo que a gente não está. Considerando que a criança que tem déficit de atenção, né, que tem o transtorno, ela vai ter muita dificuldade de focar no aqui e agora, né? Uhum. Então a gente vai precisar utilizar de alguns recursos para isso, tá? Uhum. E o primeiro recurso que a gente vai estar utilizando é a orientação do espaço, Zé, Uhum. né? Ô, A Mari, criança. antes de você falar, eu tenho uma dificuldade muito grande em relação a essa questão da organização da criança, porque geralmente o pai e a mãe também é. E quando é a mãe, porque o pai geralmente não fica responsável pela educação dos filhos, né? Vamos dizer assim, dessa maneira. Mas Sim, quando é a mãe TDAH desatenta, é uma desorganização
que se não tiver o neuropsicólogo ali para poder orientar e ficar em cima, não tem medicação que organize a vida. Às vezes tem que medicar até a mãe, né? Porque às vezes a casa é uma bagunça, às vezes a vida deles é uma bagunça porque a mãe está desorganizada. E às vezes não é porque ela quer, mas porque é um transtorno de comportamento, né? E assim, Zé, você falou muito, né, de uma sabedoria grande no que diz respeito à genética. A gente sabe que TDAHs, eles têm um componente genético muito importante. E por ter esse componente genético muito importante, a família, ela precisa estar inserida no tratamento, inclusive para a gente poder dar conta, né, melhor, tanto das estratégias de organização, quanto de planejamento, ajuda mútua, né? Essa ajuda mútua, ela vem assim, não no sentido de criticar o que a criança não consegue fazer, mas identificar quais são as dificuldades dessa criança para que a gente possa propor estratégias familiares para isso. Uma das estratégias, por exemplo, é a própria rotina familiar. O que na parte da manhã um vai fazer, o outro vai fazer, né? Para que se organize a casa e o tempo da família. Quando a gente fala da organização do espaço, por exemplo, se a criança que tem TDAH ou até os pais também ficarem num lugar de muitos estímulos, o que vai acontecer? Eles vão se perder. Por quê? Por conta da atenção seletiva. Então, se tem essa dificuldade de atenção seletiva, o ideal é que o ambiente de estudo, né, e até de concentração em alguma estratégia seja um ambiente mais controlado, né, com menos pistas visuais, com menos brinquedos, menos quadros, né? Por quê? Porque aí a gente consegue focar melhor, tá? Agora, Zé, tem uma questão que a gente pode, você falou da medicação, né? A Ritalina, o Venvance e outras medicações, eles vão ajudar a focar, né? Mas tem as estratégias neuropsicológicas, a medicação não faz tanto efeito quanto deveria, porque uma vez que essa medicação ela ajuda no lobo pré-frontal, a gente pode estimular diversas formas. E como nós citamos na outra live, o jogo de xadrez é um jogo completo e que a família pode jogar junto, né? Jogos de estratégia e entre elas, né? Entre eles o jogo de xadrez. Por quê? Porque vai ser um momento em família e que vai estar trabalhando o déficit de atenção, a impulsividade, né? Ou até mesmo a hiperatividade deles. É lógico que natação, né? Que a piscina, o pular corda vai ajudar na hiperatividade. E que não é da primeira vez que uma criança vai conseguir sentar e se concentrar para um jogo de xadrez. Mas que a gente pode utilizar várias formas, né, de estar estimulando essa criança até chegar no momento da atenção. E o planejamento e a organização é o principal deles. Porque, assim, como você falou, uma mãe desorganizada, a mãe que é o coração da família, não é isso? Uma mãe desorganizada desorganiza a vida de todos e causa irritabilidade, causa conflito familiar, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Precisa estar prestando atenção nessa organização familiar. E uma das estratégias... Uma das coisas que eu vejo em relação aos pais, nessa questão da organização, é que às vezes fala assim, mãe, filho, vai lá fazer o dever, vai. Mas a criança, a mãe não entende que a criança precisa que a mãe vá, fica do lado dele ali para fazer o dever. Porque senão a criança... Porque imagina o seguinte, se ela está procrastinando para cumprir a função dela como mãe e educadora ali naquele momento, imagina a criança. O remédio não vai botar a criança sentada para fazer dever.
né? E eu acho importante esclarecer isso, Zé. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que dar o remédio é o tratamento completo. E não é. Nós vamos ter esforços. A gente vai precisar mudar comportamentos. Porque, como, por exemplo, a procrastinação, ela também pode ser aprendida. Então, a criança já tem dificuldade. E aí, o que que acontece? Começa a procrastinar, a criança aprende, porque a criança aprende aquilo que ela vê, Sim. né? E não precisa ser TDAH para poder conduzir dessa forma, né? Então, assim, esse aprendizado que a mãe e o pai também têm que estar, assim, bem conscientes dessa função, porque a criança está aprendendo a procrastinação. E quem procrastina, depois, para ter uma iniciativa, né? Uma iniciativa mais consciente, uma iniciativa mais saudável, é muito complicado. Uma vez que a gente se esquiva de algo, a tendência maior é se esquivar, né? Assim, em maioria das situações. Então, assim, a procrastinação é um veneno, né, para qualquer conflito e até mesmo para o nosso futuro, porque quem se esquiva vai querer se esquivar sempre. Ô, Então, Mari, uma das coisas. uma coisa que acontece comigo, provavelmente deve acontecer com você, porque você é uma mulher muito produtiva. Eu entro num curso e já estou matriculado em outro, e às vezes no meio daquele curso já estou em 3 cursos. Eu não sei por que isso, sabe? Mas você também não sabe, né? Mas isso eu sinto que é bom para mim. Porque se eu não fizer isso, eu perco o ritmo. Entende? Então, Zé, eu estava conversando com a minha mãe esses dias, né, sobre a questão de sobrecarregar ou não. E aí eu estava conversando com ela e você me lembrou um ponto muito importante, que é o seguinte: para o TDAH, não tem muita diferença se ele está fazendo 4 cursos ou se ele está fazendo um, É verdade. no sentido de planejamento e de organização, né? Na realidade, a dificuldade que se tem é nítida e biologicamente, né? Não é a questão do fluxo de coisas que você tem que dar conta. Na verdade, existem algumas pessoas que estudam matemática escutando rock. E a gente não entende muito bem, ou outra música, né? Mas a gente não entende muito bem. Só que, dependendo das intensidades que esses estímulos têm, eles estimulam essa pessoa a focar. Então, existem pessoas que conseguem focar muito mais fazendo 2, 3 pós-graduações, enfim, juntas, do que uma só, né? Porque é uma forma de você estar se estimulando aquilo, tá? Então, assim, a questão é assim, tá nesse planejamento mesmo, numa gestão de tempo também. Por quê? Existem algumas crianças hiperativas que viram adultos, né, isso? Que acabam tendo a sua regulação na produção, no curso e em outras formas de se regular. Então, assim, essas maneiras de produzir, de ler, de estar em vários cursos, são maneiras também de se regular. Por quê? Porque a energia de quem tem TDAH é diferente da energia de quem não tem, né? Inclusive, quando se é criança, é importante que a gente esclareça que as estratégias de psicomotricidade são importantíssimas, né? E, devido à pandemia, a gente não está tendo acesso a essas estratégias. Então, a gente precisa estar criando possibilidades dentro das nossas casas, né? Como, por exemplo, atividades que envolvam a corda, que você fica no mesmo lugar, mas que você faz um movimento, né? Implicar a criança na rotina da casa, porque até quando a gente vai fazer um bolo, a gente trabalha estratégia de planejamento, que se colocar algo além daquilo que a gente pode colocar, o bolo dá errado,
Uhum. né? Então, assim, a gente vai trabalhando todas essas estratégias desta forma, assim, vivendo mesmo, né? Na vivência cotidiana com a criança. E a psicomotricidade, ela é importante, né? E, se eu não me engano, tem um nadador, né, o Michael Phelps, né, se eu não me engano, que ele, numa entrevista, né, que eu vi a respeito do diagnóstico, ele fala que ter TDAH facilitou ele, né? Na hora dele fazer o quê? Dele tá se movimentando. E a natação, né, facilitou que ele, né, de alguma forma lidasse melhor com aquilo que ele sentia. Então, assim, a criança que ela é hiperativa e que ela tem essa energia a mais, a gente precisa estar tendo estratégias para que ela lide com essa energia. E às vezes as pessoas acham que medicando vai resolver tudo isso, né? A Uhum. criança vai ficar quietinha. E não é assim, Não é assim. não é assim, Não é assim. né? Uma outra estratégia também, Zé, que eu queria compartilhar com você, né, e com os nossos, né, internautas aí de plantão, é a meditação. É lógico que a primeira vez que você for colocar uma criança para meditar, ele não vai ficar parado jamais, Jamais. né? Mas a meditação é um recurso que a gente pode estar estimulando. E como é um recurso muito benéfico, né? A gente trabalha o autocontrole, a gente trabalha a respiração, né? O equilíbrio do ambiente, que a gente também pode estar trabalhando até com sintomas de ansiedade e hiperatividade também. Então, a meditação, o recurso da meditação, de músicas, né? De músicas que são músicas de calmaria para aquela pessoa, porque também isso é muito subjetivo, são estratégias que a gente pode utilizar, né? Porque a música tem esse efeito. Então, a meditação no silêncio, contemplando, né, assim, o nosso ambiente, ou a meditação com música, é uma estratégia que a gente pode estar utilizando com a criança que tem TDAH ou até o adulto, de forma a trabalhar essa calmaria interior. Você já experimentou a meditação alguma vez? Então, eu comecei no YouTube, você bota assim, som de chuva, que eu comecei a utilizar isso como dispositivo para dormir. E isso foi muito bom. No início eu falei assim, gente, que loucura, né? Não vou dormir de jeito nenhum, do jeito que eu sou agitado. Mas é incrível, dentro de 15 minutos eu comecei a abrir boca e eu dormi. Assim, funciona. Então, se o seu filho é agitado, o ideal é você bota aquele sonzinho ambiente e começa ali a ficar com ele, conversar com ele um pouquinho. Quando vê, já tá aparecendo o soninho, né? Começa a gerar uma concentração, uma desaceleração. E Zé, é muito importante também que a família faça parte dessa meditação. Porque, assim, quando a mãe ou o pai sentam, né? A gente, no CAPS, a gente até fazia o seguinte: botava o filho entre as pernas da mãe, né? Que geralmente quem ia no grupo eram as mães, e as mães ao redor, todos sentados mesmo em movimentos de meditação. Então, assim, a criança, ela abre o olhinho, olha a mãe e percebe que a mãe está meditando. E ensinar essa estratégia, uma estratégia de autorregulação, uma estratégia de calmaria, é uma estratégia que ajuda muito no aqui e agora, porque o pensamento de quem tem a hiperatividade, principalmente a impulsividade, é muito acelerado. E a gente vai trabalhar aos poucos dessa aceleração. Nós vamos diminuindo ela gradativamente. Então, como nós vamos diminuindo ela gradativamente, a meditação, ela pode ser uma ferramenta utilizada para essa diminuição gradual.
né? Então, quando se pratica em família, a gente consegue ter essa estratégia grupal, né? Em família, a aprendizagem da criança com a mãe e o pai. Então, é muito importante. Antes, quando nós éramos crianças, a gente tinha o pique bandeira, a gente tinha o pique altinho, estátua, alerta, né? Que ajudava Amarelinha. muito a gente. Oi, amarelinha, isso Amarelinha. aí. Que ajudava muito a gente nesse autocontrole. Hoje, a gente já tem que criar outras estratégias, porque as nossas crianças, elas têm uma dificuldade maior de interagir com as crianças da rua, como nós éramos, né? E mais do que isso, a pandemia trouxe um agravante muito maior, que é o isolamento. Então, se a gente imaginar, por exemplo, o sofrimento que tem uma criança, porque todos nós estamos sofrendo, é fato. Mas a criança que está acostumada a brincar, que está acostumada a gastar essa energia, ficar dentro de casa da maneira que está sendo feito, né? É muito angustiante para a criança. Então, criar essas estratégias em casa é muito importante, né? Então, uma outra estratégia também, a Maria está colocando aqui, Zé, que as crianças de hoje já nascem com o celular na mão. E é verdade. E, se possível, já coloca a galinha pintadinha para poder estar ouvindo, né? Cantando. A Maria é agitadíssima, você conhece? Ela é ótima. Ela movimenta. Um beijo, Maria. Maria é ótima. Você tem que ver uma reunião de equipe com a Maria. Tá? É maravilhoso. Então, assim, essas estratégias são estratégias que ajudam a gente a estar lidando com a nossa agitação mesmo. Porque, Zé, você imagina, se tudo a gente colocar no campo da meditação, né? E a gente começar a repensar as nossas atitudes, né? A gente começa a trabalhar uma responsabilização da criança, né? Uma responsabilização do momento para tudo, né? E é importante também, Zé, quando você falou da medicação, né? Você me fez pensar o seguinte: hoje em dia a gente tem muito disso, né? Tem TDAH, vamos medicar. Os pais pedem a medicação. E a gente precisa esclarecer que não é dessa forma. Que a gente precisa ter estratégias para lidar com a nossa própria hiperatividade, com a hiperatividade do nosso familiar, porque quem convive também com TDAH também tem momentos que não sabe, né, lidar. Então a gente precisa estar construindo junto, né? E como o TDAH é uma alteração de neurodesenvolvimento, a pessoa não vai largar de ser TDAH porque tomou medicação. Ela vai aprender a lidar com as dificuldades dela, né? Sim. Ela vai perceber que ela é capaz, né? Até ter o start que ela vai começar a trabalhar, ela vai começar a estudar sem a medicação. Ela já vai se organizar depois de um certo tempo, né? Exatamente. E tempo. aí, isso. E a família precisa estar junto, né, Zé? Porque a família faz toda a diferença nesse apoio ao lidar, não é isso? Agora, existem estratégias que a gente pode utilizar também, né? Que são alguns cartões de memória para que a criança lembre da rotina, daquilo que é preciso ser feito, né? Inserir a criança até na rotina da casa, principalmente em tempo de pandemia. Ver um filme que seja comum aos dois, né? Tanto a criança quanto aos pais. É muito importante. E hoje a gente tem também alguns aplicativos que a gente pode lançar mão, né? Para trabalhar
as dificuldades de atenção. Tem vários aplicativos que a gente pode estar fazendo isso, né? E um deles tem até a ver com o Cognition, né? Tem a ver com a estimulação de memória, de atenção, que a gente depois também pode estar deixando, né, os links de alguns aplicativos para poder ajudar. Por quê? Porque é importante que a gente coloque o nosso cérebro para funcionar. A neuroplasticidade está, né, aqui para isso. A gente está falando de TDAH, a gente está falando de estratégias de pandemia, a gente está falando de formas de abordar em casa, e a gente não pode deixar de ressaltar que a estimulação cerebral, né, ela é importante para que essa pessoa desenvolva essa área, que é o lobo pré-frontal, que ela precisa desenvolver, né? Ela precisa criar estratégias de desenvolvimento dessa área. Então, a gente precisa trabalhar a neuroplasticidade com ela, né? Tá travando o vídeo para você, Mari? Para mim não tá, não. Não, ficou mudo aqui. Tá travando? Para mim, não. Não, tá tudo né? certo que a moça... Ficou... Tá falando que tá travando? É, para mim é que tá direitinho. Para mim também. Então vamos lá. E a Maria já respondeu que para ela tá normal. Isso aí. Maria, ótima. Mas aí, e aí, Zé, o que é... Oi? Não, eu falei assim, mas aí, pra gente continuar. Então, a gente pode estar lançando mão, por exemplo, o tênis, o vôlei, o basquete. Todos esses esportes, eles trabalham a atenção de forma geral, né? Então, lançando mão dessas estratégias do esporte e até das atividades grupais, né? Não agora, mas mais para frente, a gente trabalha a atenção. A gente precisa estar resgatando essas possibilidades, né? O próprio quebra-cabeças, né? E outras estratégias, a gente pode estar lançando essa possibilidade para quê? Para que a gente estimule essas áreas que são áreas que vão fazer a diferença, né? Por exemplo, quando a gente joga um jogo de estratégia, a gente aciona circuitarias cerebrais que são de suma importância para o desenvolvimento desta área, que é o lobo pré-frontal, e que é uma área comprometida, né, dentro do quadro de TDAH. Não é isso? Então, assim, quando a gente joga jogos de estratégia, RPG, né, e até mesmo detetive, outros jogos, o War, né, não sei se você jogou muito War, mas eu adorava jogar War, né, porque War a gente que cria as nossas estratégias. Eu gostava de banco imobiliário. Banco imobiliário, as estratégias de negociação e a flexibilidade mental que o banco imobiliário ele nos estimula é de suma importância, né? Os jogos, até jogos de cartas, né? Quando a gente começa a memorizar as cartas que saíram e começa a estimular, né? A nossa memória, a nossa atenção, faz um efeito no nosso cérebro, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa estar fazendo... O meu pai, quando eu era pequenininho, o que ele optou por fazer para que eu pudesse ter direcionamento, atenção, foco, foi me colocar no curso de música. Então eu fazia aula de piano, aula de regência, aula de canto, aula de tudo quanto é coisa ligada à música, para poder ocupar o meu tempo. E isso me serviu muito pela essa questão de disciplina, né? Que tinha que ter hora para tocar piano, hora para estudar piano em casa, tanto tempo de estudo, tinha que ir à aula. Então isso foi criando um relacionamento com a disciplina. Me botou na aula de natação. Eu era péssimo em esporte, como sou até hoje. Aí por isso que ele optou pela área da música. E a música, ela trabalha
estratégias de memorização, porque, olha, aprender os acordes, colocar os acordes em prática, né? Digamos assim, muito recurso cognitivo que a gente usa para colocar em prática tudo isso. Então, assim, é de suma importância que a gente comece a desenvolver na criança, desde pequeno, estratégias como a que você sugeriu. A música, por exemplo. Porque a música é uma atividade completa, né? É uma atividade que estimula o cérebro de uma forma holística, né? A gente costuma comparar o funcionamento cerebral, né, do cérebro com uma orquestra, não é isso? Então, assim, a música tem muito disso, o ritmo, o envolvimento, a sequência, o planejamento, os ensaios, isso tudo faz parte, né, de uma estratégia de planejamento e são importantes dentro de um quadro que precisa disso, como é o quadro de TDAH, né, Zé? Então, assim, eu acho que a gente precisa estar repensando nessas estratégias mesmo, né, isso? E eu tenho dado essas sugestões. Meu amor, muito obrigado. O que a gente poderia falar semana que vem para o pessoal? Vai ser o de Então, dislexia eu mesmo? penso isso, a gente pode estar falando de dislexia. Alguém tem alguma outra sugestão, gente? Né? Porque eu acho que dislexia, nesses tempos, né, Zé, eu acho importante a gente estar falando, Uhum. inclusive para as pessoas se informarem, que nem todo mundo aprende a ler e escrever da mesma forma, Verdade. né? Então, assim, para a gente poder estar esclarecendo mesmo para eles de uma forma bem assim acessível, como tá resgatando essas possibilidades, É isso aí. né? Então, tem alguma coisa para você falar para despedir do pessoal, Mari? Gente, eu quero agradecer ao Zé Fernandes e todos vocês que estão aqui com a gente, né? Que a gente tá nesse projeto para poder estar informando vocês. Nós temos muitos desafios, somos professores, cientistas, temos consultório, mas a gente jamais poderia deixar de vir aqui conversar com vocês, esclarecer para vocês, né, o quanto é importante a gente repensar sobre o nosso próprio comportamento, não é isso? Então, um beijo, Beijo obrigada. para todo mundo. Obrigado. Tchau. Tchau.